Pois é, ele também falou, né, sobre o tarifaço de Donald Trump, assunto que a gente tinha iniciado aqui, né, antes dessa entrevista ao vivo com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e ele seguiu por uma linha que a oposição tem adotado, né, de que, de fato, o governo Lula não está disposto a negociar de fato com os Estados Unidos e que Donald Trump, desde meses atrás, vem taxando vários países e que a postura dessas outras nações, desses outros líderes mundiais, tem sido bem diferente da postura que o Brasil tem adotado, né? Segundo ele, esses outros países têm se mostrado muito mais dispostos a dialogar com os Estados Unidos, enquanto o Brasil adota essa postura de provocação aos Estados Unidos, ao invés de tentar reverter esse tarifaço. Essa é a narrativa adotada pela oposição e que foi reforçada agora pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. E sobre tarifaço, a gente retoma agora as nossas conversas e vamos falar com a Ariane Bittencourt, que está acompanhando tudo de perto. A gente falou aqui, Ariane, boa tarde para você, a gente falou aqui sobre essa missão que será enviada de senadores aos Estados Unidos para negociar com o governo de Donald Trump. Hoje, esse grupo de senadores conversou com o Itamaraty, né, diretamente em uma reunião com o chanceler Mauro Vieira. Conta o que você sabe sobre esse encontro. Boa tarde. Oi, Lara, boa tarde a você também, a Gabi, a todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma reunião, portanto, virtual, que também contou com a participação de integrantes de outras pastas do governo. E, nesse momento, os integrantes dessa comitiva de 8 senadores que está prestes a viajar para os Estados Unidos falaram sobre o que eles pretendem fazer por lá. O próprio Nelsinho Trade, o senador Nelsinho Trade, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado, disse que nessa missão, que começa na próxima segunda-feira e vai até a próxima quarta-feira, missão de 3 dias, eles pretendem se reunir com empresários americanos que têm negócios com o Brasil e com empresários brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos. Além disso, obviamente, haverá encontros com parlamentares americanos nessa tentativa de estreitar as relações diplomáticas entre os dois países. Eles ouviram do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, que o governo tem tentado, por meio de vários ministérios, dialogar com a Casa Branca e que tenta colocar à mesa os números, não é, dessa relação comercial que já tem mais de 200 anos entre os dois países. Mauro Vieira, no entanto, nessa reunião, não falou em outras alternativas agora adotadas ou cogitadas pelo governo do Brasil. O que a gente tem ouvido é sobre a possibilidade de, eventualmente, uma delegação do Executivo também ser enviada aos Estados Unidos para uma tentativa de negociação direta, presencial, com a Casa Branca, mas isso oficialmente não está confirmado, assim como uma eventual ligação do presidente Lula para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma forma aí de tentar entender quais seriam os desejos de Trump para que nessa negociação essa tarifa de 50% fosse pelo menos reduzida e não fosse integralmente imposta a partir do próximo dia 1º de agosto. E aí, Lara, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente tem aquela posição, não é, do governo federal, que foi anunciada nesta semana pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda, de preparar um plano de contingência, inclusive com a abertura de linhas de crédito, já imaginando que esse cenário é irreversível. Então, considerando a possibilidade de realmente não haver negociação, não haver resposta da Casa Branca às tentativas de contato brasileiras, e a partir do dia 1º, a gente ter essa que seria uma grande catástrofe para a nossa economia, a aplicação dessa tarifa de 50%. E aí, se antecipando ao governo federal, a gente já vê a movimentação de governos estaduais, não é? Tivemos o próprio governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, que ontem, depois de um encontro com empresários de diversos setores, anunciou a abertura de 3 fundos para apoiar as empresas goianas afetadas pela nova tarifa. Ele também disse que quer que haja uma reunião emergencial do Fórum de Governadores com todos os governadores do país para que eles possam dar uma resposta
resposta a essa tarifa anunciada por Trump e, acima de tudo, defender as economias e os empresários locais. Também tivemos o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciando uma linha de crédito no valor de 200 milhões de reais para ajudar os empreendedores paulistas que mantêm relações comerciais com os americanos. Então, a gente vê uma série de movimentações acontecendo. Por hora, o governo federal continua insistindo naquela tese de que são conversas reservadas, essas que eles vêm mantendo por parte de vários ministérios com o governo dos Estados Unidos, mas nada de concreto ou nenhum avanço mais palpável até agora foi anunciado e o prazo está correndo. É isso que tem preocupado vários setores aqui da economia brasileira. Pois é, Ariane, e a gente tem conversado aqui bastante com você sobre todas as rodadas de reuniões que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem tido com diversos setores, né? Não só por ser o vice-presidente, mas ele está liderando isso também porque ele é o chefe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele tem, de fato, tido encontros com representantes de diversas áreas. Hoje, mais uma rodada de conversa, de negociações, especialmente com empresários brasileiros, mas ele disse desde o início, né, dessas levas de reuniões que também conversaria com empresários americanos, mas, de fato, qual tem sido o saldo até aqui desses encontros, dessas conversas de Geraldo Alckmin com esses setores? Para, o que a gente percebe é que são encontros muito expositivos, em que os empresários desses diversos setores colocam à mesa quais seriam ou quais são as projeções de impactos com essa nova tarifa, quais são as projeções de impactos caso, além da aplicação da tarifa de 50%, o governo brasileiro reaja, e aí o governo Trump já disse que se o governo reagir, eles vão dobrar a aposta, e o que hoje é uma tarifa de 50% passaria a ser uma tarifa de 100%, que poderia prejudicar ainda mais, obviamente, as exportações brasileiras. Então, são muitas projeções que estão sendo colocadas à mesa diante do vice-presidente Geraldo Alckmin, um sentimento de preocupação e números, viu, que já adiantam que mesmo antes de entrar em vigor, o tarifaço já tem impacto sobre os produtos brasileiros que são vendidos para o exterior. Então, já tem setor sendo afetado neste momento, antes mesmo do início da tarifa, e são essas exposições que acontecem. O vice-presidente ouve tudo o que os representantes desses setores colocam ali à mesa, as suas angústias, as preocupações, enfim, e aí se compromete a, junto com outros integrantes do governo e, claro, com o aval do presidente Lula, pensar em formas de atender a todo esse público, até colhendo informações durante essas reuniões para uma eventual apresentação desse plano de contingência que o governo diz estar preparando, considerando uma eventual taxação de fato a partir do dia 1º de agosto. Então, por exemplo, ontem o Alckmin estava reunido com o pessoal da higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, também integrantes do setor da tecnologia, e esteve com o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, no fim do dia. CNI que inclusive divulgou ontem um levantamento indicando que a confiança do empresário da indústria está caindo aqui no Brasil, também por conta desse tarifaço anunciado por Donald Trump. E aí hoje o vice-presidente está reunido com integrantes do setor farmacêutico, que num primeiro momento diz que não deve ser muito afetado ali, talvez como outros setores, como o pessoal das carnes, por exemplo. Porém, a preocupação é com a suspensão dos direitos de propriedade intelectual, que está ali dentro das regras colocadas por Donald Trump e que pode afastar investimentos em inovação. Eles também colocam, integrantes desse setor farmacêutico, que a saúde brasileira pode perecer caso, de fato, essa taxação seja aplicada. Então, a cada dia, a gente acompanha reuniões de Alckmin com integrantes de setores diferentes, ouvindo as demandas desses empresários, volta e meia também chamando para conversa representantes de outras pastas, como especialmente do Ministério da Fazenda, só que ainda falta, né, Lara? A gente vem acompanhando essas reuniões, anúncios que acabam ficando um pouco no mundo das ideias, mas aquela coisa mais prática, do que vai ser feito de fato, se houver liberação de crédito, de quanto vai ser, como que isso vai acontecer com o orçamento apertado como a gente está nesse momento.
orçamento, como que isso vai ser impactado. Tudo isso ainda não aconteceu, assim como um comunicado claro de em que pé estão essas negociações, se uma resposta mais efetiva da Casa Branca chegou ou não, em contrapartida do que é que o governo pretende fazer, enfim, é justamente nessas lacunas que a gente percebe que a oposição acaba entrando e colocando aí mais força, não é, a cada dia nessa narrativa de que talvez a resposta do governo Lula, e essa é uma narrativa adotada pela oposição, não esteja sendo a ideal nesse momento de crise. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.